Oi, gente, boa noite. Estamos aqui hoje com uma convidada ilustre, especial. Eu e minha amiga Zica. Zica hoje tá um pouco mais quietinha. Ah, não, quietinha eu nunca consigo ficar, né, gente? É que eu tô assim, levemente operada, mas eu vou falar muito, hein? É isso aí. Então vamos dar um descontinho, vamos deixar toda essa energia para fazer as perguntas para nossa convidada maravilhosa que está aqui hoje. Mas antes de a gente entrar nesse papo e vocês saberem quem está aqui para trocar essa ideia, vamos para os comerciais e os nossos patrocinadores, porque sem eles não estaríamos aqui. Amiga, bora! O carro que você quer está nas lojas no Vale Auto Shopping em Itajaí. São mais de 1000 ofertas em mais de 40 lojas de carros e serviços automotivos. Tudo num só lugar para você sair com seu novo carro na hora. Tem hatch, sedã, SUV, caminhonete e até moto. São veículos periciados e com selo de qualidade que somente as lojas no Shopping do Carro têm. Vale Auto Shopping, o seu shopping do carro em Itajaí. Aberto de segunda a sábado. Consulte condições. Crédito sujeito à aprovação. Respeite a sinalização de trânsito. Venha conhecer o Classic Car Show. São mais de 30 clássicos raros que estão esperando por você. Conheça nosso bar temático estilo americano, assinado pelo chefe Dudu Poerner. Traga sua família e curta bons momentos nesta viagem aos anos dourados. Venha conhecer o Oceanic Aquarium. São mais de 140 espécies do mundo todo. São 27 recintos e cerca de 1 milhão de litros de água. Uma divertida aventura para toda a família. Viva essa experiência! Então, muito boa noite, doutora Ana Comim está aqui conosco hoje e o nosso querido e ilustre Bono, companheiro de caminhada aqui, doutora Ana. Ai, que fofo, ele é um bulldog inglês ou francês? Francês. Francês. Olha que coisa mais linda. Doutora Ana, vou passar a palavra para você, né, para a doutora, diga para nós... Primeiro, assim, qual que é a tua ligação mais forte com o Bono? Né? Porque a maioria dos nossos convidados vem e trazem histórias, mas a Ana é tão conectada com o Bono que ela assim, não, eu não vou sem ele. Então, eu nunca tive um cachorro dentro de casa, né? Eu sempre tive cachorros grandes, né? Que ficavam dentro de casa, fora de casa. E dentro do... E quando eu vim morar aqui, eu conheci uma pessoa que tinha um bulldog francês. Eu nunca tinha visto pessoalmente. Me apaixonei pela raça. É linda, né? Eu me apaixonei pela raça. Até, vou te dizer, um colega, é o Dr. Mário Brotti, na época ele morava... Eu fui morar num prédio que ele estava saindo. E ele tinha esse cachorro, que depois, infelizmente, faleceu. Na época eu não conhecia ele, eu era uma acadêmica de medicina. E eu sempre fui enlouquecida por essa raça. Quando a gente estava... quando eu conheci o Nestor, meu marido, ele também falava, nossa, bulldog francês é tudo de bom, né? Um belo de um dia a gente disse assim, não, vamos ter um, né? A gente foi atrás de um e a gente viu lá um anúncio de um bulldog e tal. E a gente chegou lá, Nick, o bichinho olhou pra gente e ignorou. Tipo, vocês pra mim não são nada. Você tá brincando? Eu pensei que já ia ser diferente, né? Que ele já queria vocês. Não, ele ignorou total. E daí tinha esse pobre coitado aqui, que hoje é meu príncipe, que tinha recém-nascido, com a orelha caída, que era o último da ninhada. E sempre assim, né? Tá, sempre assim. E aí ele veio nos nossos pés, assim, e tal. Só que não podia levar ele, porque ele tinha nascido há muito pouco tempo. E daí eu falei assim, ó, é o seguinte, a gente vai embora. Se essa fera estiver aqui a 15, 20 dias, a gente volta aqui, estiver aqui, a gente leva. Aí nós fomos embora e tal, e o cara falou assim, olha, dificilmente vai estar.
Daí eu falei, tá bom, tudo bem. Porque a gente estava muito confuso. A gente morava num lugar muito pequeno, a gente não tinha espaço. Nós nunca imaginávamos que ele ia ficar alto e grande assim, tá? Porque o Bulldog francês, em geral, é menorzinho. E aí nós voltamos lá depois de 15, 20 dias, uma coisa assim. Quem estava lá? Justo ele. E quem que reconheceu a gente? Ah, meu E Deus. quem que veio atrás da gente? Eles reconhecem. Exato. E ele tinha a orelhinha Eles escolhem. E ele tinha a orelhinha caída, sabe? Eu acho que ninguém queria ele, porque ele era o mais feinho na época e tal. Eu disse, é tu mesmo, tu escolheu a gente escolhe. A gente que quer você. E foi assim. E ele é Ele tá lindo, apavorando o ele é lindo. estúdio. Tô Ele amando tá dando já um rolê ele. aqui, já tá averiguando cada Tô pedacinho. adorando. Não gosto de cachorro muito quieto, não, Ana, Não, sabe? esse aí... Não gosto muito, não. Ele é muito ativo, brincalhão. Querido. Brincalhão. Apesar de 8 anos, ele segue com um padrão extremamente Pois eu ia te brincalhão. pedir a idade, porque ele já tá meio grisalhinho. Branco, né? Ele, quando a Dora, minha filha, nasceu, ele tinha 2 anos. Com 3, ele embranqueceu. Olha. Embranqueceu. E aí todo mundo acha que ele é idoso, né? Talvez seja, né? Tu A sabe partir dos 7 anos a gente já considera, Já considera eles uns idoso. jovens senhores. Pois é, mas ele continua igual aos 2 e 3 O anos. temperamento Ele é a mesma pula coisa. em cima da cama, ele pula no sofá, ele dá aquela, sabe aquelas loucurinhas, aquela dia pra dentro. aquela corridona. Ele briga com a Dora, com a minha filha, ele rouba brinquedo dela, igual a sempre. Olha Tipo que irmãos, assim, né? Irmãos. Ela Hoje chama ela ele tem de 4. mano. Não. Quando ela nasceu, ele tinha 2. Então, hoje ela tem 6, ele tem 8. 6. Tem 2 Desculpa aí, eu não de- sei fazer muita conta. Não, E foi ela, rápido e ela também. chama ele de mano. Ai, E ele que atende. fofo. Ai, querido. Ele Olha atende. só. Ele atende. E vamos Mano. aproveitar esse gancho, né? Criança e animal, porque a doutora Ana, hoje, ela já está tão à frente da profissão que ela já nem lida mais com essa parte tanto de atendimentos, assim, com relação A obstetrícia. à obstetrícia, Mas existe um know-how aí que a gente pode explorar, porque é um assunto muito interessante e que a gente tem que bater nessa tecla, né? A gravidez e os pets. Tem muitos profissionais da área da saúde que fazem recomendações totalmente errôneas com relação aos animais, Isso. né? Porque zoonose, enfim. E o que você... Bom, a prática já diz, né? Eu já costumo dizer, amiga, que tem muito mimizento, né? Exato. Ou gente mimizenta que se Exato. mete, não estuda, não sabe, não tem... Ah, porque a minha tia falou que o vizinho dela ficou. Sim. Vai estudar, minha filha. Pega Tem uma... muito, gente. Pega uma opinião de uma doutora que já é bastante Mas- no Sim. mercado, E né? o pior é quando médico também Isso. fala isso. Aí dói na hora. Ai, tá brincando, Aí dói, doutora, tá, que tem dói, isso dói. também. Tem Dói. médico mimizento. Tem médico. Troca de médico. Tem. Troca de cachorro, tem não, um de médico médico. que... Porque assim, ó... o médico que nunca teve pet, ele não tem noção. E aí ele vai lá e lê. Ah, por exemplo, vamos falar do que é mais comum, a toxoplasmose. Isso. Ai, o gato traz toxoplasmose. A primeira coisa que ele faz é dizer assim, você tem um gato, tem que se desfazer dele, porque você está grávida. Mas espera aí, vamos estudar o que é toxoplasmose? Aí entra a Nick, né? Poxa, a toxoplasmose, quando você pega um gatinho com toxoplasmose, ele tá doente. Ele tá ruim. Então, se você tem um gato em casa doente, você não vai reconhecer se ele é seu gato? Desculpa, Né? mas todo mundo que eu conheço, minhas amigas que eu conheço que tem gato em casa, O miado a gente já sabe o que ele Nossa tem. Senhora. Se é fome, se é sono, se quer Exato. atacar, se tá doendo, dor de barriga. exato. É que nem uma criança. Exato. Então, assim, eu tenho veterinárias, que são minhas pacientes, que eu fiz o pré-natal e até hoje não tiveram toxoplasmose. Por quê? Porque elas são veterinárias e todos os bichos andam sadios. são sadios, exatamente. Ela reconhece a doença, trata e não pega isso, entendeu? Eu mesma não tenho toxoplasmose também. E então, Não teve contato, né? exatamente. Sim. Então, na verdade, a toxoplasmose é uma doença que vem de um gato extremamente doente, tá? Então, não tem motivo nenhum para você se desfazer ou, eu vou deixar, como eu escutei, né? Ah, vou deixar, então, o cachorrinho, o gatinho na casa da minha mãe até o bebê nascer. Ah, pelo amor de Deus, né? E a outra coisa, deixa eu falar para vocês, eu não sei se vocês sabem, mas no ano de
A Dora tinha 2 anos, 2018 ou 2019, me desculpa se eu estiver errando o ano, saiu um trabalho bem importante dentro da pediatria, no qual já se verificou que crianças que nascem em lares que já existem pets, veja bem, crianças que nascem em lares que já existem pets, têm muito menos problemas respiratórios. Olha só. Tá? Então é diferente você. Adoro quando eu escuto essas notícias. Então é muito diferente de você ter uma criança e depois comprar um pet. Eu vou comprar um pet para. Não. Tenha primeiro um pet. Depois a criança. Isso, exatamente, tá? É aquela mesma coisa da criança brincar no barro, né? Não pode. Pelo menos cria. Isso. Cria um ambiente com o pet, com o pelo, com o cheiro. E depois coloca a criança. Eu acho certíssimo. Exatamente. E outra que, assim, falando em tutores responsáveis em todos os momentos, né? Você vai botar um animal dentro da tua casa, você vai vacinar, você vai desverminar, você, né? Não tem como você criar um ambiente ruim para um bichinho. Então, não tenha, realmente, né? Não pegue. A geladeira lá de casa é uma desgraça. Não sei se vocês têm disso. Porque assim, Metade. Meu marido é médico e tem uma rotina. Eu também. Como é que a gente faz para lembrar da rotina da minha filha, a rotina da escola dela e a rotina do Bono? Então, a geladeira, até um pouquinho para baixo da metade, tem folha. Entendeu? Então, eu tenho filho adolescente também, assim, então, lá, cachorros. Né? Então, lá tem assim, a última vacina dele, a última nananã, quando que é a próxima, tudo na geladeira. Tudo porque bonitinho. Pet trocou o banho, vai ser Isso, tanto. exatamente. O banho dele foi ontem, quarta-feira. Então, inclusive tem que pagar, viu? Eu só vou pagar, não vou deixar pendurar. Falar nisso, agora você entrou no banho. O Bulldog, você vai poder me tirar. Diz que quanto menos banho, melhor pro Bulldog, é verdade? Não, isso é muito relativo. Não? É relativo. A gente não pode estereotipar a raça, né? Tem animais que precisam de banhos medicamentosos, por exemplo. E tem que dar banho um dia sim, um dia não. Sim. Então, assim, é muito relativo. Então não tem nada a ver. Nada a ver. Ah, não, ele tem que tomar banho cada 3 meses. Não, nada a ver. Pelo contrário. Deus me livre. Pelo contrário, ainda mais em casa. Mas você sabe que eu tenho dentro da minha família isso, hein? Mas não, isso já é ultrapassado. Que antigamente se falava algumas coisas assim. Tem cães. Olha ele, olha ele. Mãe. Oi, Tem cães que têm um ressecamento natural da pele. E às vezes o fato de dar banho com esses shampoos que tiram esse óleo pode causar mais coceira, mais lesão, enfim. Daí essa gordurinha natural da pele protege. Tá. Pode ter uma relação por conta disso, mas... Banho é bom. Hoje em dia já tem shampoo que é hidratante, que tem óleo de girassol, óleo de ozônio, de um monte de coisa que vai só melhorar. Mas voltando à questão da toxoplasmose, que acho que é um gancho legal também para a gente fazer, que vamos dizer que o gato até possa estar doente e que ele seja assintomático, de alguma forma. É possível. É possível, sim. Mas a transmissão da toxoplasmose, ela é feita pelas fezes envelhecidas do gato. Então, além de você ter um animal doente, você não tem que ter higiene. Então, ou seja, você tem que ter deixado as fezes muito do gato mesmo. bastante tempo ali na areia e aí alguém ter tido contato daquilo diretamente na boca. Então, assim, é mais fácil você pegar a toxoplasmose comendo salada num restaurante mal lavado, porque daí o gato pode ir lá numa horta, defecar e não ver e ficar ovinho e a pessoa não lavar, do que para quem tem um gato em casa. Talvez, né? Exatamente. E realmente, durante a minha vida, desde que eu era acadêmica, eu nunca peguei uma paciente que na gestação pegou toxoplasmose, sabia? Olha. Nunca. E olha que e muitas pacientes, né, doutora? Já chegaram a ter tido a toxoplasmose, o contato, mas não que pegou na gestação. Durante a gestação. Em contrapartida, eu tenho uma amiga que teve toxoplasmose fora da gestação e foi por salada. Olha! E foi por salada. Você quer vir aqui com a tia? Vem aqui, então vem.
Olha, eu tenho comida. Ai, Gente, ai, a mais gente tarde. ganha todo mundo. Se eu pegar, ele vai morder? Não, de forma alguma. Vem aqui. Então vem aqui, Bono. Vem cá. Esse, ele é assim, ó. Com os humanos, ele é a raça Príncipes Brasilienses. E com quadrúpedes, ele é terroristas brasilienses. Pode ser qualquer quadrúpede, até cavalo. Ele não, Mas ele não odeia. tem Ele cavalo, odeia. Ele Mas odeia. você sabe que isso é ancestral deles, né? Claro, eles... O bull que a gente fala, Isso. eles vêm de cães que eram cachorros de açougueiros. Isso. Então, eu aquela sei. coisa O meio... dog? É? O bull. Era? A denominação bull, Bull. que a gente fala é isso. Antigamente, há muito, muito, muito tempo atrás, quando o abate dos animais era feito de forma bem grosseira, era muito mais fácil você levar um cachorro para matar do que você mesmo matar, né? Isso. O cachorro te ajuda. E aí entra os doguinhos ali, o trabalhinho deles. E o bulldog francês, ele era antigamente chamado um cachorro de colo, né? Ele até hoje é muito coleiro, Ele né? A gente gosta, senta, né? ele vem no colo da gente. Assim. E o bulldog francês... Não. Ah, você mostrou, óbvio. Ganhei ele pela Um comida. pezinho de pato desidratado. Esse aí tem que cuidar, senão ele come o dia inteiro. Então, a gente pesa Regime. a comida dele. Porque senão ele come o dia inteiro, né? Mas é da raça também, né? Eles são gulosinhos. Eles são ansiosos, né? E como a ansiedade também é revertida em fome, né? Como qualquer espécie. Ô, doutora Ana, voltando ali, o Bono é seu único cachorro, então? Isso. Eu já tive outros antes, mas não eram cachorros de dentro de casa. Eles eram cachorros de Mas guarda, né? grande, E muito, então. muito grande. Grande. Eu tive um pastor alemão, a gente chamava ele de Lobo. Ele foi a gente ganhou ele de uma cruza da Polícia Federal de Porto Alegre na época, né? Então, ele tinha um pelo muito comprido, atípico para bulldog, para pastor alemão. Ele era um capa preta. Só que ele não tinha aquela entrada bege. Ele era realmente muito preto. Ele parecia um lobo. O Que rosto, lindo. Imagina. A cara dele era realmente muito toda preta. E ele era gigante. De pé, Ai, ele que coisa ficava mais da minha linda. altura, assim, sabe? Ele era Lobão gigante. mesmo. A gente teve que adestrar porque ninguém conseguia andar com ele na rua. Ele era bonzinho demais. Imagina. Mas se ele quisesse correr, ele arrastava todo mundo. O poder Entendeu? de Então, eu de sempre fogo. tive cachorros assim. Eu não Grandes. tive, eu nunca tinha tido cachorros assim que ficam E dentro o de seu casa. primeiro cachorrinho, a doutora Ana? Esse aqui Quem foi? daí é da Tu minha- lembra? Sim. Na verdade, Sempre Foi teve presente, cachorrinho. porque sempre foi o presente de compensação. eu Não, tenho- se você passar dele, você eu vai te dou um ganhar. cachorro. Não era assim. Não era assim? Não. Opa. É que eu tenho irmãos mais velhos, gêmeos, então, como eram dois, eles conseguiam... Barganhar melhor. barganhar melhor. Então, primeiro tinha o Rintintim, que era um cachorro, né? Então, vocês veem quanto velho é, né? Na época do Rintintim, né? Tempo do Rintintim. Aí, depois, a gente teve o Speed, que era um coelho que achava que era cachorro. Ah, meu Deus. Sim. Ele vivia solto na horta de casa e ele não saía. E quando meus irmãos chegavam da escola, Ele ele chamava como se fosse um cachorro. Ele vinha Que e graça. os meninos passavam a mão nele e tal, nananã. Eu não lembro, eles me contavam e tal. Você tinha 3, 4 anos. Meu irmão mais ou menos. meus irmãos são 10 anos mais velhos. Isso, 3, 4 3, anos. 4 Exatamente. É, Exatamente. nessa idade também tive coelho. É legal, né? Eu Eu tenho amo uma história meio trágica com coelho. Ai, Eu já meu Deus. tive, mas eu Tu matou ele, Não é? Nick? Ai, meu Deus do céu. não era o momento de ter, talvez. Eu tinha... Felícia, sabe? Ai, Quebrei o bichinho. gente, ela é má. Coitada. Esse rostinho aí, ó, estão te enganando. Esse rostinho não Gente, é... isso rotinha é puro trauma, né? Porque você imagina... acho que meu pai nem me contou o que aconteceu, né? Depois de quando eu fiquei mais velha, ele me Sim. contou, mas eu... Ele fugiu, Eu sumiu. tinha um coelhinho, daí o pai começou a fazer criação de coelhos Sim, gigantes para venda. sim. Só que ele matava, né? Para venda. Depois que eu vi Pra o coelhinho Carlinha. lá assim, penduradinho. Ai, que dó. Não, o Speed, ele morreu de morte natural. Velho. Quer dizer, não foi nem de morte natural. Como ele vivia na horta, minha mãe acha que ele comeu alguma coisa e encontraram ele na horta sim. morto, assim, né? Tadinho. E, nossa, eu lembro da minha mãe falando que os meus irmãos choraram muito, foi desesperador. É que o Porque, Lilinho é bonitinho. não, e ele realmente, ele se achava um cachorro, Que ele era um graça. cachorro. Ele foi mais ou menos... sabe o que eu queria te perguntar? Pergunta já. Menina, eu tô muito, muito querendo entender. Sabe que aqui em Balneário tem um macaquinho chamado Antônio?
A Já gente entrevistamos. entrevistou ele. Ah, tu entrevistou. Já entrevistamos. Então hoje tem uma situação no qual a lei permite que você tenha, diante de algumas condições, esses macaquinhos. E me intriga uma coisa, porque eu estava estudando sobre a inteligência dos cachorros, que inclusive o Bulldog francês, ele era classificado como um cachorro mais burrinho, Não muito assim, inteligente, não é. muito inteligente, tipo, tu foi educada. E hoje em dia ele... não, mas é verdade isso. Ai, tadinho. Não, pior é que é. Eu tenho os bunny lá em casa também, você vê a diferença aí, os bananinha. Isso, exatamente. E agora ele subiu de padrão, porque então eles estão agora investigando melhor esses cérebros e entenderam que o Bulldog francês, não me lembro em inglês, tá? Mas o Bulldog francês tem muita teimosia e personalidade, o que interferiria quando você dá os comandos. Claro. Bom, mas enfim. A vontade própria ali, né? Exato. Então ele estaria subindo naquele patamar de inteligência. Aí, onde que entra o macaco que eu tô Isso. esperando, doutora? Em um belo de um dia, eu estava vendo uma reportagem sobre esses macaquinhos que as pessoas estão tendo. E eles usam fralda para sair, porque eles fazem xixi, cocô, em qualquer momento, Sim. né? E aí eu pensei, eu demorei 2 ou 3 meses no máximo para ensinar o Bono a fazer xixi e cocô na fraldinha, no tapete higiênico. Se ele é menos inteligente, e obviamente isso não é questão de inteligência, é treinamento, ele já entendeu, pelo cheiro, por tudo, Sim, né? condicionou, né? Condicionei, exatamente. Ele aprendeu a fazer xixi e cocô no lugar que ele tem que fazer. Por que esses macaquinhos, que teoricamente são mais providos de inteligência, não é possível ensinar? Eu queria entender. Porque, imagino, eu posso estar falando besteira, né? Mas seguindo uma linha de raciocínio, pelo que a gente conversou aqui, existem alguns padrões que não se consegue tirar com relação ao fato do animal ser selvagem. Por exemplo, entendi. Aqui a gente estava conversando e existe na natureza, se você mostra os dentes, você está querendo agredir. Nenhum animal sorri. Não existe sorriso na natureza. Então, se você mostrou o dente, quer dizer que você vai ter uma agressão. Então, aqui, quando a gente estava fazendo a entrevista e a gente achava alguma coisa engraçada, a gente não podia fazer assim, porque ele já pegava e já queria atacar a gente. Interessante. Então, a gente tentava dar uma risadinha, dar uma disfarçada, porque aquilo era uma coisa ruim para ele. Entendi. Então, talvez... Eu imagino que as fezes ou o cocô, porque eles têm esse hábito de pegar e jogar o cocô e fazer alguma coisa, provavelmente Que é um ataque, né? seja Entendi. uma demarcação de território, alguma coisa que eu acho que dá para condicionar, porque o Eduardo comentou conosco que ele faz cocôzinho no vaso também. Que ele tem o banheirinho, entendi. que, claro, ele tem o espacinho dele, mas que ele já está aprendendo a fazer isso. Acho que ele, de certa forma, também está condicionando, Sim. mas... De uma forma ou de outra, eles têm esse negócio selvagem muito forte dentro deles. Assim, Entendi. não tem como tirar. Entendi. Então, tem aquela condição, então, que sai de um Que pet. selvagem. Que sai de um pet. Sai. Não é São um as animal. particularidades Entendi, deles, entendi. assim, né? Porque eu estava lendo sobre o cérebro deles. Aham. Então, eu disse, mas por que então que o Se o meu cachorro, Mas eu por imagino- que ele não? Imagino eu. eu tava querendo já botar o meu lá em cima. porque tipo, o meu bulldog é mais meu inteligente. muito mais inteligente que o macaco. Mas é muito mais. imagino eu que como o Bulldog também subiu de nível de inteligência, se esse hábito de terem pets selvagens se prolongar, muito provavelmente daqui 10 anos Vai todos haver uma os macaquinhos vão estar evolução. fazendo cocô no banheiro. Isso, fazendo evolução, né? Vão estar, Sim. né? Tá, mana, Ai, agora ótimo. voltando, Obrigada. porque Bora. agora eu tenho muita curiosidade, porque eu já Amiga, escutei pergunta, porque a gente tá- muito mimizentos. Algum dia, doutora, a doutora pegou alguma paciente dizendo, não, me falaram que é dos animais, que eu peguei doença de pele ou alguma coisa porque eu estava grávida? Teve algum caso assim? Não, se falou, eu já digo, eu já dou risada. É que assim, eu tenho um perfil. Eu tenho um perfil bastante polêmico, né? Então, quem consulta comigo já sabe que se eu falar não é não, se eu falar sim é sim. Entendi. Não tenta. Se eu falei que não, é não. Se eu falei que sim, é sim. Então, essas pessoas já me conhecem. Então, se alguém perguntou, ela deve ter perguntado, doutora, isso pode ser de animal? Não. Pronto. Acabou a discussão. Então, não, eu não me lembro de nenhuma assim, sabe?
Não me lembro. Porque tem... E toda vez, eu me lembro assim que muita gente me procurava porque eu tinha pet, minha filha cresceu com ele desde bebê, ele lambendo ela, e aí as pessoas já me procuravam por causa disso, porque tinham um pet, ou porque o colega tinha dito, não é bom ter e tal, então elas saíram desse colega e me procuravam. Então, eu nunca tive esse estresse, não. Tirava dúvida, né? É. Eu pergunto, doutora, porque todo mundo sabe, eu venho de uma família que tem vendas de animais, Sim. que tem aviário, lá no interior de Santa Catarina. Aham. E as minhas brincadeiras de criança infelizmente, né, que eu falo, hoje já Deus o livre, eu estaria na cadeia, era fazer o parto das cachorrinhas, era cortar o rabo do pincher, sabe? Essa era minhas brincadeiras de criança, sabe? Tirar a tetinha, não, você tá muito gordo, agora você vai mamar. Não, mas eu faço isso também. Sabe? Não, agora dá pro outro. Meu Deus, eu me lembro, eu era muito pequena. Meus sobrinhos, todos eles conviviam. O pai tinha um galpão muito grande e quando sobrava o pintinho para venda, ele botava naquele galpão e ia vendendo aos poucos. A alegria do meu sobrinho era correr dentro daquele galpão junto dos pintinhos. Ele levantava aquela poeira, sabe? Nunca ninguém ficou doente. Não. Então, quando eu falo assim, aí apareceu uma doença na nossa família e foi todo mundo, a cidade inteira. Mas A culpa é dos bichos. É muito bicho. Ele conviveu desde pequeno. Gente, então eu também estaria com problema. Ninguém teve problema. Então, assim, quando a Ani falou assim, Zica, a doutora Ana vai vir para explicar, eu disse, que bom, porque muita gente fala. Sim. Não, é por causa dos animais. Esses dias mesmo a gente estava entrevistando a gateria e as pessoas têm me dizer, porque eu tenho alergia do pelo. Não é do pelo, senhora, é da língua, é da saliva. Então, sabe, tudo é pelo. A tua casa tem pelo, você tem pelo. Isso. Sabe? Mas isso foi uma coisa que eu descobri com elas. Eu também não sabia que a alergia não era do pelo em si. Da saliva. Ele da tem uma salivinha. proteína na saliva. Mas é por isso que daí eu disse assim, não, traz, que eu quero tirar todas as dúvidas. E esclarecer quem estiver olhando essas coisas. Que animal só faz bem, gente. Faz bem. Não, faz um bem O animal desgraçado. doente, então o doente é você que não leva o animal a ser tratado. E outra coisa, isso não é eu falando, Ani, que isso é cientificamente provado. Isso, exatamente. Isso é cientificamente comprovado. Tá? Doutora, nessa pandemia, quantos esses ser humaninhos, que eu chamo eles de ser humaninhos, salvaram vidas? Meu Deus. Quantos Deus. que dentro de casa, depressivo. A dona Hermínia mesmo, que a gente entrevistou ela. Pessoa alegre. Não sei se você conhece a dona Hermínia de BC. Claro! Claro! Ela mesma disse, se não fosse os meus pets, eu não sei se eu estaria aqui hoje. Porque ela teve depressão. E por eles ela estava aqui. Sim. Então, atrás daquela figura alegre, feliz, olha só, um ser humaninho salvou. E tem assim, aqui a gente tem alguns grupos aí que trabalham com esses que eu gosto muito, apesar de eu ser ginecologista, eu ainda conservo aquela alma. Eu gostava muito de medicina forense, sabe? Então eu gosto de fazer uma análise, assim. Adoro analisar as pessoas, né? E tem alguns grupos que ajudam, né, protetores de animais, e tem, não ONGs, mas protetores de animais. Uma outra situação que não é ONG, não vou citar aqui, mas que adota e ajuda. E quando eu começo a analisar ali via Instagram, né, passa um pouquinho, eu olho, trabalho legal e tal. No primeiro momento tu acha, poxa, que trabalho legal e tal. Vai passando, se você começar a observar, essas pessoas, elas estão sendo ajudadas por esses bichinhos resgatados, tá? Estão se escondendo por trás da causa. Isso, então, é óbvio, eu não vou falar aqui, mas assim, tem causas ali que eles estão defendendo, casais, pessoas sozinhas, que eu disse assim, até eu fiz tem uma pessoa que é difícil de ver o que ela demonstra muito pouco do que ela faz todo dia. Mas eu tive a oportunidade de ver ali 2 ou 3 situações, e daí elas agrediram a pessoa de uma forma verbal. Aí eu olhei e disse, gente, essa pessoa é solitária e a causa da vida dela, ela
ela deixou a solidão por esses pets. E as pessoas não enxergam isso. Não enxergam. Eu não vou julgar, porque é óbvio. Nem todo mundo tem essa visão. O tato ali Mas, assim, nitidamente, ela está ajudando, mas ela está sendo ajudada. Mas assim, doutora, Total. o ser humano tem preguiça de ler, imagine de perceber, então. Sabe? Exatamente. É isso que eu digo. O ser humano não lê, não adianta. É. Agora, perceber, a pessoa tem que ser muito boa de coração, ou ter experiência, ou ter alguma coisa. E eu acho que eu tento analisar também as coisas, o porquê, Sim. sabe? E realmente tem muita gente sendo salva por causa dessas... Incrível. Dessas, Incrível, tá? Eu fazia, né? Agora estou um pouquinho de férias, bastante feiras, né? Mini feirinhas, sim. assim, que nós éramos contratados para fazer. E sempre eu quero feira de adoção, sabe? É nítido o perfil de quem adota. É Sim. nítido, é Sim. nítido. Eu olhando, a pessoa entra na feira, vai adotar. Batata, adota. É incrível. Né? Então, a pessoa tem que ter luz, a gente... E também, lógico, ela adotava, eu já fazia um texto desse tamanho. Vai levar por quê? Sabe? Por que você vai levar? Onde ela vai dormir? Sabe? Porque tem que Mas ser. é incrível como as pessoas não mudam, né? Oh. É incrível. Às vezes tu tira, assim, uma pessoa... Nós temos um casal amigo da gente, casal de médicos, e ele assim, ó, eu tinha toque por limpeza. Gente, a carinha dele é muito fofa. Daqui a pouco tu vai dizer que ele tá rindo. Ele tem a carinha do... Isso. De vez Como é em que é o quando. nome dele lá, aquele personagem? De vez em quando. De vez em quando parece que ele tá rindo. Tá, continuando, né, doutora. Eu tinha toque por limpeza. Meu marido disse que quando me cachorro, esqueça, né? Meu marido disse que quando conheceu na minha casa não tinha nada, só tinha produto de limpeza. E tem um colega da gente que também era assim, sabe? E ele adotou uma cachorrinha, né? Uma caramelo pequenininha. E é impressionante a mudança no ser. Porque assim, ó, se antes tu tinha aquele toque, né? Aquele transtorno obsessivo pela limpeza, acabou. Isso te dá te liberta. Uma leveza. Uma leveza. É impressionante. Assim. Mas quer ver, eu escuto muito, principalmente na minha família tem também. Não gosto de cachorro. Se vocês estão, minhas cunhadas e meus cunhados, se vocês estão acostumados com cachorro, eu não gosto de cachorro. Ainda mais dentro de casa. Estão todos dormindo na cama com eles. Estão todos dormindo na cama. É que existe uma coisa, uma prova irrefutável, que é eles estarem pertinho da gente, né, cara? É muito acontece gostoso. se dá um chamego, um cheirinho, eu não sei, pra mim, eles são uns Não, anjinhos, eles são uns anjinhos mesmo. Aquela pergunta cara, que todo mundo me faz, Rica, você trabalha pra caramba, você não fica em casa, você tem 2 cachorros e um gato. Eu chego já vou juntando cocôzinho, né? Porque eu tenho um idoso que não faz... Não, ele perdeu a sensibilidade. E já vou juntando coisinhas, Bom, é 2 horas só. Cara, mas... Sabe aquela coisa de você sentar no sofá? Sim. Aí vêm todos eles. É coisa mais gostosa. E como a doutora ainda comentou sobre isso, né? Às vezes tem pessoas que dão uma exagerada com relação à causa animal ali para resgatar e acabar militando de uma forma ruim. Isso. Mas se você imaginar a vida de qualquer pessoa que tem um ou que tem pet que realmente tá... Pensa você sem cachorro, sem bicho. Né? O que você vai fazer? O que você vai fazer? Qual que vai... Agora, você sabe, né, amiga? Meu Deus, o livre. O bicho que eu quero. Dê um jeito, não quero nem saber. Qual que você quer? Uma iguana? Não. O quê? Um pig. Ah, mãezinha. Meu Deus. Eu quero um mini pig. porco. Eu já mandei pra ela, te vira. Vai atrás, não quero saber. Eu quero um mini pig agora. Que coisinha rosa. Você sabe que eu tenho uma amiga que ela tinha uma profissão. E um dia de chuva, ela parou o carro, acho que foi num sinal, algo assim, tá? Posso estar me enganando. Embaixo tava chovendo, embaixo de uma goteira tinha um cachorro. Oh, meu Deus. Abandonado ou perdido, não sei. Ele era bebê. Ela pegou aquele cachorro, botou dentro do carro e chamou de Pingo, porque ele estava embaixo da goteira. De chuva. Depois disso, ela foi fazer veterinária e hoje ela é veterinária. Olha que benção. Só mudou totalmente a vida dela.
Mudou totalmente. Não Olha, tem para alguém assim. pegar um cachorro, colocar dentro do carro, molhado, sabe aquela coisa? Ai, não vai molhar meu carro. Não, ela mudou totalmente É um chamado, a vida dela. né? É um chamado, ela virou- interpretou. Ela É interpretou. os sinais Sim, de é. Deus que é só a gente prestar Isso. atenção. Exatamente, exatamente. Né, eles coisa são gostosa. Gente, ele é muito... É. Esses São bulldogs são coitados, muito né? incríveis. E você tá inteligente Mas, doutora, agora. e que especialidade a doutora é? Ginecologia e obstetrícia. Tá, mas nós estávamos falando antes... Tem novidade É. aí, né? Tem mais. Eu quero saber o que tem mais. Eu parei de fazer obstetrícia há 2 anos. Quase 2 anos. E setembro vai fazer 2 anos. E eu parei porque eu tô cada vez me dedicando mais à parte cirúrgica, né? Então, a parte videolaparoscópica, né? Cirurgia por vídeo. Aí aqui pro sul, então, o nosso hospital comprou o robô britânico Versius. Então, eu fui fazer o treinamento. Eu fui a primeira mulher do sul do país a operar com esse robô britânico, né? Você acha Pega que essa, nossas convidadas gente. têm Pega pouca essa, coisa? tá, ó. Dá Pega uma essa. olhada. Então, essas coisas todas Caraca. demandaram bastante tempo, né? Porque no meio da pandemia, com aquela dificuldade que tava de viajar, não tinha como treinar nesse robô aqui. A gente foi para São Paulo, a gente foi para o Chile, no meio daquela confusão de que não pode viajar, tem que viajar de máscara, não viaja, tinha que ter um monte de vacina, tinha que ter não sei o quê. Restrições Restrições por por todo lado. E a gente falou, gente, ou a gente vai fazer esse treinamento, não vai, né? Não O robô tá aí. o robô tá aí, não pode ficar esperando. É uma estrutura espetacular. E aí, a primeira turma que treinou daqui de Balneário foram 11 homens e eu. Nossa. E entre eles alguns ex-professores meus. E agora está terminando a segunda turma de treinamento, né? Então, a nossa intenção é que quem quiser, dentro dos cooperados do plano, né, do hospital, quem quiser vai treinar. A gente quer que o maior número de pessoas opere, porque isso é tecnologia, isso é avanço para Balneário Camboriú, isso é avanço para o nosso hospital. E esse robô é fantástico. É assim. 100% acerto, não tem... Olha, É difícil falar, né? Mas é que assim, ó, o que acontece é que a gente teve um avanço dentro da videolaparoscopia, sabe? Você operar com um robô... Hoje, dentro da videolaparoscopia, para você entender, é a minha mão mexendo uma pinça. Então, eu tenho restrição, né? Eu tenho restrição. entendi. Dentro do robô, eu não tenho restrição, né? Gira. Eu giro 360 e volto. Então, as facilidades são muito maiores. Eu chego a lugares que é difícil de chegar com os meus movimentos, né? E esse robô está em qual hospital? Hospital Unimed Litoral. Gente, a doutora estava falando, eu estava pensando, se alguns anos atrás a gente se apavorava que colocava um caninho dentro da gente com uma câmera. Olha onde que está indo a tecnologia, Exatamente, gente. exatamente. Temos no Hoje a gente tem Unimed que agradecer que tem uma Litoral, câmerazinha, temos né? um robô que faz isso. E eu vou mais longe, eu vou contar para vocês aqui que no país hoje, nós somos o hospital que mais tem cirurgias com esse robô. Olha. A gente está acima de São Paulo, acima No de... Brasil. Nós estamos com mais de 150 cirurgias. Então, quer dizer, podemos dizer que daqui a pouco o Balneário é referência para as pessoas virem se operar aqui? Sim, sem dúvida Olha nenhuma. que beleza. Sem dúvida nenhuma. Nós temos uma Que equipe... orgulho, hein? Que orgulho. Nós temos uma equipe hoje extremamente bem treinada, tá? De cirurgiões que têm capacidade de operar oncologicamente, né? Oncologia. Isso que eu ia questionar. Isso. Todas as áreas Sim, podem se beneficiar desse robô. sim, Cirurgia. sim. Esse robô, ele pertence a todos os cooperados Unimed. Então, eu, por exemplo, tenho um cirurgião lá que já está mais cansado, já tem lá uma certa idade, não quer treinar, não quer fazer o treinamento, porque demanda muito tempo. Imagina né? o treinamento para Ele lidar com isso. ele é totalmente livre, ele não precisa fazer esse treinamento, óbvio. Agora, eu quero fazer, você vai fazer, não tem problema nenhum. Tá? Então, hoje, todos os profissionais que são cooperados podem fazer o treinamento. A única coisa é que não dá para fazer todos ao mesmo tempo, né? Sim, Então, é uma máquina só. então, começou com um número, agora vem o segundo, agora vai para a terceira turma de treinamento e assim vai.
Que show, Que gente. massa. Mas hoje realmente não tem... a gente fala assim, pessoal de São Paulo, o pessoal de São Paulo não, desculpa, o pessoal que tem casa aqui, às vezes é para São Paulo operar, né? E tendo casa, apartamento aqui, não. Hoje Agora nós está temos... ao contrário. Hoje nós temos um hospital que realmente oferece, tem toda a estrutura que grandes hospitais de São Paulo têm. Daqui a pouco nós temos um robozinho para operar os pets também. Já temos. Já temos? Já temos. Não sei se é esse mesmo Já equipamento, temos. mas tem... Deixa eu contar, então. Conta. Ah, meu Deus do céu. E eu aqui antiga pensando que tava para vir ainda. Eu tive Catiane. eu tive a oportunidade de ir nessa questão toda, eu fui para o Chile. Então, lá no Chile, o rapaz, o médico, era médico veterinário que cuidava, não sei se dá para falar, mas... Aqui pode falar? Lá a gente foi para lá e a gente fazia treinamentos com corpos congelados, tá? Dentro da medicina, isso acontece, tá? Então, a gente tem corpos que são congelados, que são comprados de doadores, né? É tudo muito legal, tá, gente? E então a gente fez esse treinamento e o responsável por esse setor dos corpos congelados é um médico veterinário. Olha que legal. E ele é excelente. Então lá tem um robô americano, tem esse, que é o britânico, tem o Hugo também, que é um outro. E aí eu conversando com ele, como ele era veterinário, lógico, né? A gente vai lá e vamos trocar uma ideia. Ele tinha acabado de operar o campeão da raça, aquela raça gigantesca que chama o Dog alemão? Não. Aquele bem peludo, Mastiff tibetano. Sim, aquele isso? maior. Isso. Que é muito peludo? Sim. É isso? É um dos maiores e mais bravos que tem. Ele tinha acabado de operar. Era um cachorro de 4 anos que teve uma infecção da próstata e ele não tinha tido filhos ainda. Então, ele tinha seguro. Era um grande reprodutor. Grande reprodutor, não tinha tido filhos ainda. Olha que loucura. E ele teve, até o veterinário teve que assinar um termo que ele nem sequer podia bater foto do animal, né? Ele era campeão da raça, não podia bater foto, não podia nada. Uma celebridade. Uma celebridade. Eu não me lembro bem ao certo, tá? Mas era 100 e poucos quilos, ele quase não coube na maca. Ele tinha acabado de operar, fazia menos de 7 dias. Nossa, que legal, olha que incrível. Com o robô. Foi operado pelo... Com o robô. O manejo de uma cirurgia como essa, a mão não tem a mesma delicadeza, né? O mesmo tato ali que teria. Não tem. Que incrível. Não. Até eu tenho um colega, agora acho que eu nem sei se ele está fazendo mais, mas na época que a gente se falava, ele chegou a comprar um vídeo lá de vídeo, assim, e ele fazia castração. Isso. Então, o corte da castração dele era ridículo. Era o mínimo, assim, ó. E a gente ficava, meu Deus, que top. Então, a tendência é que, claro, né, a gente está engatinhando ainda, mas que se um dia a veterinária acompanhar a medicina, é a coisa mais linda, né? Eu sei que lá no Chile, então, esse veterinário... Bora. Esse veterinário, ele só faz por robô, e daí entraram em contato com ele, levaram ele eu acho que era Felipe o nome desse veterinário. Então, eu fiz um Instagram com ele, eu fiz um stories com ele, eu disse, gente, eu preciso falar isso. Eu falei, cara, imagina. Que incrível. Ele falou assim, ele falava pra mim, doutora, não cabe aqui nessa mesa, ele era muito grande, era 100 e poucos quilos. Nossa. Ele foi campeão mesmo. Ele era o campeão. Sim, assim. era o o pior não é isso. O pior era o valor dele. Agora eu lembrei. Ele falou assim, adivinha quanto ele vale? Daí eu comecei... Uns 300 mil. Isso, eu chutei. Eu comecei assim. Não. Mais. Oi? Chuta bem mais. 1 milhão. 1 milhão. Caraca, mais de 1 milhão. Pensa como é que fica a mão de um ser humano ali operando um cachorro de 1 milhão. Gente, eu acho que ele foi muito tranquilo, porque como ele... o Bondo tá tocando terror. Eu falei que ele... Tomou conta, é uma maravilha, o estúdio é dele. Tá bem bom aqui. Ele tá se esfregando na cortina. Não, mas o estúdio aqui é dos cachorros, pelo menos enquanto a gente tá aqui. Enquanto a gente tá, ele tá brincando no chão agora que eu vi. Tá brincando.
Então, eu perguntei para ele falou assim, a gente fica nervoso, mas ele só faz isso. E depois, assim, ele nos orientando, porque ele ficava junto com a gente, porque como o robô é uma coisa muito, muito cara, tem muita gente que, quando a gente está fazendo treinamento, tem os engenheiros, isso, mas dentro da sala fica o tempo inteiro, full time, né? Engenheiro, fica esse pessoal que já está operando há muito tempo. Então, eu via ele tinha um olho, assim, muito bom. Então, cara, ele sabia muito. Ele não ia errar. Ele sabia muito. Ele já operava há muito tempo com o robô. Olha lá o Bono, olha lá. Eu não sei se eu achei legal essa cortina. Ou Achei ela ruim. Ou ele tá sentindo o cheiro de algum outro cachorrinho. O macaquinho que teve aqui, o cachorrinho. Falar nisso, tem que começar a trazer mais minha cachorrinha para fazer companhia para ele. Não, eles não gostam. Né? Esse aqui, esse aqui em específico, ele, junto com o quadrúpede, ele adota o terroristas brasileiros. Melhor não. A calmaria. Mas, doutora, depois de tudo esse esclarecimento, graças a Deus, a gente tem um ser humano assim, né? Que não é mimizento e sabe o porquê que não é mimizento. Infelizmente, já estamos chegando no final, mas antes do final, antes da sua palavra, que eu quero que você... Ela é muito calma, né? É maravilhosa. Eu queria que você fosse brava, dissesse, parem de falar besteira, vão estudar. Mas ela é. Eu sou. Se você chegar para consultar e falar uma besteira ali... Lembra, no começo, até vou com curiosidade, né? A doutora Ana me acompanhou toda a minha gestação e fez o parto do Iron, na época ainda era obstetrícia. E nós tínhamos algumas conversas, assim, porque outro assunto relacionado não ao pet... você mexendo com bicho. Não, e outra é exercício também, porque na época que eu fiquei grávida, eu não estava super esperando, e eu estava assim no auge dos meus treinos, né? E a doutora Ana, nós conversamos, falou, não, pode continuar, tem algumas restrições de batimento, mas porque antigamente também era aquela coisa assim, tá grávida, vai deitar, né? Não pode fazer exercício, não pode fazer o quê? Então, ela já ficava... que pode continuar a treinar sempre, assim, é uma coisa que eu sempre escutei, doutora Ana. Gravidez não é doença. Não é doença. Só que os próprios médicos tratavam como, né? Como doença. Então, engravidou não pode mais fazer atividade física. Né? Não pode ter bicho. Deus me livre. Eu vou falar uma coisa que provavelmente risco, você vai me xingar, né? Não vale falar palavrão aqui. Tá bom. Mas o meu doutor... que é maravilhoso, que é o doutor Roberto, lá de Jaçaba, Roberto Marques. Infelizmente, eu fiz duas coisas muito feias na minha gestação. Eu fumava e bebia. Daí ó, palavrão, eu falei que não podia falar. Daí fica complicado. Fumava. Fumava. Ele trazia, sabe, os nenéns, Zica... Seu neném vai nascer assim. E ver como é que é o psicológico. Daí eu me ataquei, eu tive alguns problemas no cigarro. Isso... a tia tá mexendo. Isso sim não pode. Não hoje pode. Hoje eu sei. Isso não pode. E daí tem uma tia velha minha que falava assim, olha que beleza a pele do Bernardo. Nasceu, né? Bem lisinha, bebeu cachaça. Bem lisinha. Vai da cachaça agora. Eu sei, tá vendo? Era pra beber cachaça. O Bono tá destruindo. O Bono tá destruindo. Eu falei, o pessoal acha que ele é idoso. Vamos dar um pezinho. O pessoal acha que ele é idoso. Só que falar em pezinho. Dar um pezinho pra ele. Deixa eu falar. Vamos. Olha a cara dele. Pé de pato, gente. Vocês estão vendo isso? Meu filho, você é engraçado demais. É pé de pato do apetite. Ô, tia, dá licença aí. Vai mas logo. Assim, dá pra parar de falar e me dar esse negócio logo. Ligeiro. A minha mãe nunca me deu isso, tia. Olha que gente, tia, isso aí é super... Minha mãe nunca me deu isso, tia. Me dá esse negócio aí. Tá? Uma proteína me dá, tia. Me dá, tia. Isso. E foi. Tchau, Bradinho, ó. Pé de pato da apetite animal, gente. Uma maravilha. Ni. Já aproveita o salim. Vamos aproveitar minha salim. Isso aqui a Ani me chama meu cantinho do salim. Salim. Eu tenho que falar tudo o cantinho do salim. Que é a nossa vela da chama Queridos. de ouro. Isso aqui eu achei lindo. Eu não sei se você gosta, se a tua casa é... Tem uma loja... Não, minha casa não é mística, minha casa é bagunçada, mas pode continuar. Cara, mas assim, lá também tem coisa pra bagunçada também, tá? Tem.
Como é que é agora? Me deu um branco? Ideias de baile. Ideias de baile, gente. Ali na 1300, doutora, tem cada tapete, eu entro lá, eu fico doidinha. E hoje eu trouxe essa peça maravilhosa. O que é isso aqui, Ni? É alguma uma entidade indiana. Agora eu não sei te dizer exatamente qual é, porque aí já tá fora do meu linda. Conhecimento, mas Bem é alguém linda. importante. É madeira? É madeira, menina. Olha que leve. Madeira e Pega aqui, pintadinho. ó. Coisa mais gostosa. É bem bom, né? Porque... Ah, não. Cerâmica lá em casa não dá com cerâmica gato. não dura, Maria. nem com Ele dono. vai ali e faz assim, até cair as coisas. Isso. Enquanto não cair as coisas... Malino, né? Não, eles são. Malino. Temos o nosso sidekick, você que tem cachorro também e gato, eu tenho gato, é a nossa ração, nossos queridos sidekick da Nutricol. E hoje nós não vamos beber. Sem brinde. Hoje, Vamos, gente. doutora, já leva. a senhora gosta Vamos presentear. de Steinegg? Não Não muito? Não muito, mas assim, se é A pra melhor, experimentar, eu gosta de experimento. caipira? Gosto. Então, a melhor caipira, a caipira então, verdadeira é de Steinegg. Isso, meu marido já me contou isso. É, de Steinegg. Eu gosto de caipira de cachaça, não de vodka, né? E da Steinegg, eu acho que é um pouquinho mais forte, mas eu acho que eu já bebi porque ele costuma pedir a de Steinegg. Nossa, uma delícia. E essa de mel é Essa bem de gostosa. mel, você Opa. coloca morango, gelo e Steinegg, sem açúcar. Abacaxi, Steinegg e gelo, sem açúcar. É uma delícia isso. Ela é adocicada, então. Sim. Ela é. Isso é bom pra dieta? Sim. Ai, olha o cheirinho de mel. Ai, foi um pouquinho. É verdade, tem cheiro de mel de verdade. Você viu? Não, e eu quando a Zica me delícia. apresentou o drink, porque eu gosto de bebidas doces, assim, eu gosto de sentir, né? Não gosto daquela coisa ardida, assim. E ela fez sem açúcar. Falei, sem açúcar, Zica, Sem açúcar. olha. Esse aqui ainda E tem ficou que colocar. ótimo. Agora, o de Esse mel, aqui não. doutora Não precisa Ana. mesmo. Eu falar Se pro o meu seu marido gosta- ele Aliás, já gosta. Tu tem contato com a doutora Ana? Tenho, Então com eu vou, certeza. vamos A gente vai mandar, vamos. vamos mandar um Steinegg Mas de vocês mel. estão podendo, então. Viu que chique. Não, quando o patrocinador chegou e disse, queremos patrocinar vocês, eu sei que seja em dinheiro e em bebida. Ah, Só tá. dinheiro também não dá, né, doutora? O patrocinador é lá na minha rua, ali no fundo, ali eu já passei. Esse WW é maravilhoso, o maior Steinegg, né? Então, assim, doutora, aqui um presentinho pro... Ah, muito Ele obrigada. gostou? Olha lá, tá se acabando, ó. E você perguntou, ele gostou, ele levantou, te olhou e continuou. Gente, é muito legal porque é ancestral esses snacks, assim. Então, eles comem e Que ficam se bacana. achando, né? Não, que e bacana. apetite animal, você pode confiar que é O de processo primeira. Tá. O processo é sensacional. muito bom. Tá lá, ó, ficou quieto, ó, parou de derrubar o estúdio. De esfregar Ai, nas que almofadas. gostinho, né? Olha, ele tá detonando com uma vontade. Isso. Doutora, muito obrigada Eu por que atender agradeço. o nosso Não, convite. imagina, eu que agradeço a vocês, a Nick, que Sim, entrou nossa, em contato meu comigo. Vocês são ótimas. A gente ama pessoas que amam animais. E ainda mais nesse lado, que tá vendo animal, pode ficar com grávida, gente. Não tem Por problema. favor, quebrando tabus. Desde que o animal... E com crianças também, tá? com Com crianças. recém-nascidos também, tá? É. Deixa eu só dar uma E outra... principalmente com idosos. Isso. Deixa eu falar só uma outra coisa. Hoje os pets estão entrando dentro dos hospitais, tá? Maravilhoso. Sinoterapia. É, exatamente. E a outra coisa é que os pets, às vezes a pessoa tem um pet e diz assim pra mim, Ana, como é que você fez para pro Bono se acostumar com a Dora? Minha dica é o seguinte, o bebê chega em casa no colo do pai e não da mãe, porque a mãe ficou mais tempo longe do pet, Verdade. né? A mãe que pariu chega em casa e dá toda a atenção ao pet no primeiro momento. Presta atenção, gente. Ó a dica, hein? Às vezes, se quiser até levar um presentinho para ele, né? Leva. Quando a mãe pegar esse bebê no colo, ele vai correr para cima da mãe. Deixa ele ir e deixa ele lamber essa criatura. Sentir cheiros. Deixa, não fala não diz para sair. Deixa ele lamber os pezinhos do bebê. Gente, não vai ficar doente lambendo o pé do bebê. Se teu cachorro tá vacinado, se tomou remédio para vermes, não tem necessidade de fazer isso. Não se incomode com isso, né? Exatamente. Bem isso. Deixa lamber. E assim, o bebê não vai estar pelado, vai Né? lamber o pé na roupa, né? Pelo amor de Não Deus. vai engolir. É, Vai. deixa lamber.
E foi isso que eu fiz, é isso que eu orientei todas as minhas gestantes que tinha pet, nenhuma deu errado. Tá? Olha que maravilha. Nenhuma Chega com deu o pai, antes com o pai, Isso. depois deixa lamber. Gente, é uma coisa Para que ele a gente... entender que ele tem o espaço dele, que ele Sim. não perdeu o espaço dele. E tanto que quando eu falava assim, ai, a Dora tá chorando, vem comigo, vem, Bono, vamos ver por que a Dora tá chorando. Não Ele exclui vinha- o cão, né? Nossa, ele cansa de... Ele cansa E ele é ciumento da Dora? Não com relação a nós, né? Então, por exemplo, se alguém chega lá em casa, ele quer que passe a mão nele também. Isso sim. Mas ele é ciumento com relação não a seres humanos, mas a animais, né? Então, Animais, se não algum pode chegar perto dela. se adora Gosta de- cachorro. Aí ela vai passar a mão, ele enlouquece. Fica desesperado. Ele fica desesperado. Aí Exatamente. Mano, coisa Ai, que gostosa, amor. né? Ela em casa eu tenho mania. Filho, vai lá ver o Mano. teu filho. Mas é importante porque, querendo ou não, nós somos a matilha deles Isso. e eles são a nossa família. Então, Isso. nada mais justo que eles participem mesmo, né? De todos Exatamente. os momentos. Não, esse participa de tudo. A hora de jantar dele, a hora da gente, e assim vai. Que delícia. Ele é um filho, é o filho mais velho da gente. Que massa. Alguns veterinários não gostam que chamem assim, mas, cara, ele me ensinou tanto até aqui e Que é um bobagem, filho mais né? velho. É filho, sim. Mas daí fala o que eu falo. Filho é meu. Chama do jeito que Isso, Filho é meu, eu educo do jeito que quiser, eu trato do jeito que quiser. Exatamente. Gente, mais um Power É isso aí, pessoal. Petcast. E hoje, com essa doutora Ana Comim, ela que é ginecologista, hoje não mais obstetrícia, hoje... e maravilhosa, muito famosa ali Pioneira. do nosso... Pioneira no estado, no país. É isso Gente, aí, Insta tem, doutora? Ana Comim, Então- arroba Ana Comim com N de navio no fim. Diretor? Ana Comim. Um Mais beijo, alguma gente. coisa? Por mim, assim, É? poderia ficar muitas Eu horas, queria, né, falando, eu queria mas que a gente doutora tem que Ana acabar. desse uma... Dá, doutora Ana? Dá uma chapuletadinha. Dá uma obrigada. Ai, mas é que é difícil, vocês são tão antenadas com tudo. O que me irrita o que me tira do sério. Sabe o que vocês fazem? Me convide de novo vir aqui. Vocês façam para mim as perguntas que eu recebo. Daí vocês vão ver. A nossa chapuletada. Nós vamos fazer um bate-pronto. Aí vocês vão ver como é que é me tirar do sério. Não, mas a gente prefere a doutora Ana assim. Deixa. A Nick conhece, né, É Nick? Às vezes, chega a me doer a alma, assim. Viu? Né? Então, assim, outra quinta-feira estaremos aqui? No mesmo certeza. bate-local. Doutora Ana, muito obrigada. Obrigada, meu tá? amor. Muito E obrigada. até a próxima. Obrigada, Nick. Obrigada a todos vocês. Beijo, Valeu. até a Tchau, quinta-feira.